Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de abril de 2018, quinta-feira. O número do verbete é 4.458. Ele tem 12 páginas, 45 logias e 16 máximos. Esse é um dos verbetes considerados hard, né? Raramente o professor Valdo escrevia verbete tão extenso assim. São poucos na enciclopédia que são tão extensos assim. Então vamos lá. O título é Extrafisicalidade, a especialidade multidimensiologia. E quem redigiu o verbete foi o professor Valdo Vieira. Eu vou ler aqui de novo a bibliografia dele. Então, Valdo Vieira nasceu em Monte Carmelo, Minas Gerais, dessomou em 2 de julho de 2015 em Foz do Iguaçu, onde estava radicado desde 2000. Essa biografia está no livro 500 verbetógrafos da enciclopédia. Ele é graduado em Medicina e Odontologia, especializado em Cirurgia Plástica e Cosmética. Ele é propositor das neociências Projeciologia e Conscienciologia, fundador do Centro da Consciência Contínua em 1986, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia em 1988 e do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, o CAEC, em 1995, além de outras aqui. Eu não vou ler todo isso aqui, senão nós vamos ficar metade da tertúlia aqui lendo a biografia do professor Valdo. Fora aqui os livros que ele escreveu, né? Só vou falar a última publicação dele, foi o Léxico de Ortopensatas, 2 volumes, e agora está para sair o terceiro volume, os 3 volumes, né, da enciclopédia, um volume a mais. E ele publicou na enciclopédia mais de 2.000 verbetes. Precisamente, se não me engano, 2015. Bom, depois a gente vê. Ele publicou mais de 2.000 verbetes e nós estamos agora apresentando aqui os verbetes que não foram publicados, né, antes dele dessomar. Então vamos lá, definição. Extrafisicalidade é a condição extrafísica básica e mais permanente das consciências ou das consciências projetadas, na qual se manifestam com o psicossoma e ou mentalsoma apenas. A pensenologia, o holopensene pessoal da conscientização multidimensional, o holopensene do emprego dos paracons, os parapensenes, a parapensenidade, os paratecnopensenes, os paralúcidopensenes, os cosmopensenes, os maxipensenes, os ortopensenes, os taquipensenes e a taquipensenidade da autotaquirritmia máxima. Na fatologia, o emprego do macrosoma em várias vidas humanas. Para a fatologia, extrafisicalidade, a autovivência do estado vibracional profilático e a sinalética energética e parapsíquica pessoal. Pois lá na argumentologia, na página 5010, tem o glossariologia, que é talvez o ponto alto aqui do verbete. Tem uma listagem aí com 392 vocábulos ou expressões próprias, mini glossário dos parafatos, parafenômenos e ações das consciências no universo ou para dimensões da extrafisicalidade. Só isso aqui tem material, acho que para umas 10 tertúlias aqui, para a gente, né, debater cada tema desse aqui. Então agora na remissiologia nós destacamos alguns verbetes aqui: abordagem extrafísica, ação extrafísica, com causa extrafísica, multidimensionalidade consciencial e para momento impactante. Também nós destacamos só alguns, tem 15 itens aqui. A frase enfática: a condição existencial da extrafisicalidade é a realidade fundamental da vida e torna-se permanente quando a consciência alcança um nível evolutivo avançado da consciência livre. A questionologia: como convive você, leitor ou leitora, com extrafisicalidade? Quanto você já domina em autocognição e autovivência as realidades da listagem exposta? Essa pergunta aqui é boa, hein? Quanto você já domina em autocognição e autovivência
as realidades desses 392 itens aqui da listagem. Agora, a mega-análise, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Nilzabeth Correia, a Zilá Padilha e o Cláudio Monteiro. São 20 palavras marcantes no verbete. Psicossoma, mentalsoma, dimener, ambientex, autoparaperceptibilidade, teneps, ofiex, parafenômeno, paracérebro, paratecnologia, paraprocedência, pararealidade, paravoluntariado, parelencologia, parasincronicidade, consciexis, comunex, multidimensiologia, extrafisicologia, intermissiologia. Bom, eu não vou perguntar para o verbetógrafo, né, por que ele escreveu esse verbete, qual foi o contexto, né? Acho que já é outra história. Nós temos aqui várias questões aqui, já dos teletertulianos, mas alguém aqui já queria começar com alguma? Sabendo, né, que você é um grande pesquisador aí de prosologia e extrafisicalidade, eu teve o item 17 aqui que me deixou encucado, que é o antítipo extrafísico. O que te vem de exemplos quanto a essa ideia? Olha, pelo que eu saiba, antítipo extrafísico é um verbete. A gente pode até consultar aqui depois, mas que eu me lembro é aquela questão que uma consciex, ela se transfigura com... É isso, Dulce? Se transfigura e fica parecida com outro visual para interagir. Ou um outro paravisual conhecido, ou às vezes pode ser neutro, né? Pode ser positivo ou negativo. Pode ser um intrusor, um assediador que toma um paravisual para assustar, ou pode ser um aparador que altera o seu paravisual para ajudar. É uma transfiguração, então. Eu acho que é uma transfiguração. Vamos olhar aqui no... Você procura aí. Eu tenho, mas vai demorar um pouco. Deixa eu ver aqui. E outro aspecto, Amin, que ele chama... Mas se você quiser complementar aí, Dulce... Outro aspecto seria essa questão da identidade civil e identidade extra. Na página 5008, binomiologia, o binômio na terceira linha, binômio, identidade civil e o identidade extra. E aí você, no caso, o que você sugere para a pessoa ela resgatar informações e ter uma percepção dessa identidade extra? Olha, vamos ver o que vocês acham aí, mas pelo que eu saiba, são poucos que têm identidade extra, né? E pelo que eu... Oi? Alguns que sabem que tem. Pelo que eu ouvia dizer do professor Valdo, a identidade extra ela é construída em várias vidas e com muita assistência. E vamos dizer, a identidade que a consciência, a consciex, fica conhecida pelos assistidos, né, pela assistência que ela fez e que é única, né, ela se mantém, né, mesmo que ele tendo várias vidas, né, várias identidades civis diferentes, a identidade extra se mantém. Agora, a pergunta é, como que a gente constrói essa identidade, no nosso caso? Eu tenho uma hipótese, eu não participei, teve um círculo mental somático que falou sobre a identidade intermissiva, né? Que eu acho que é para identidade, né? Que é justamente quem é você no extrafísico, né? E pode ser que a partir do momento que você desenvolva a sua lucidez extrafísica, você vai se conhecer melhor extrafisicamente. E vai saber mais sobre essa possível identidade extra que você tenha, né? Então, acho que para a gente começar a ver, né, essa é uma dicotomia, né? A gente, uma vida dupla, né? A gente no extrafísico, nós somos diferentes, nossa manifestação, lucidez, é diferente do que a nossa manifestação aqui. Então, acho que quanto mais lucidez extrafísica a gente tiver, deve se aproximar mais dessa possível identidade extra, né? Eu acho que aí
nesse caso aí, da identidade dela, mas a identidade extra, pelo que eu me lembro, é uma coisa construída e não é todo pela assistência e não é todo mundo que tem. Mas pode ser que ela tenha isso e não saiba. Ah, sim. Aí a forma aí dela recuperar isso, né, eu acho que é através desse reconhecimento de como ela é, quem ela é extrafisicamente, né? Essa que é uma hipótese, né? Acho que a Malu, você queria falar? Prefere que ela... Você quer falar primeiro, Malu? Eu queria ler a definição de antítipo, dando uma retroagida, depois a gente retoma, só para não perder o foco, né? Então, é bem dentro daquilo, né, que já foi falado, só que pela definição é a própria consciência. É da consciência. É a consciência, na condição transfigurada, através do psicossoma, exatamente de acordo com o paravisual de outra, a fim de se passar por esta e influir sobre as impressões da consciência suscetível, seja através de intrusão interconsciencial, aparição ou mesmo durante projeção consciente ou semiconsciente, podendo, em certos casos, ser assistencial, quando a consciência busca fazer mais rapport com o assistido. Então, é tema neutro, tá? Como a mim já tinha comentado, né? Mas é bem característico da consciência, né? Se bem que um projetor até poderia fazer, mas a definição acho que é bem da consciência. E aí ela vai falar? Pode falar, André. Outro aspecto que me chamou a atenção, a gente sabe que lá no penúltimo, eu acho que, se não me falha, é o penúltimo capítulo do Prossologia, o professor Valdo ele fala do estado, a escala do estado da consciência contínua. Sim. Aí ele aqui nos itens 93 ao 95, ele menciona uma reclassificação e uma subclassificação desse estado, né, dessa escala da consciência contínua em 3 itens, que é uma escala de interassistência extrafísica, uma escala de contatos extrafísicos e uma escala de observações extrafísicas. Porque a gente vê que naquele finalzinho do Prossologia, ele dá um vetor para a gente visualizar o que os planetas mais evoluídos fazem, quanto as consciências, né, que vivem nesses planetas mais evoluídos, e a capacidade que eles têm tanto de visualizar, assistir, a magnitude, né? Até ele comenta uma situação que eu lembro que é mais ou menos o seguinte, que no nosso planeta a gente nem dominou os recursos dele. E agora existem planetas em que as consciências já dominaram todo o sistema solar. Então, quer dizer, isso daí mostra um nível, mais ou menos, que a gente se encontra, que a gente não chegou nem no primeiro nível daquela escala, né, de ter um alto domínio da eficiência do seu próprio planeta. Acho que é bem interessante isso daqui, são coisas bem avançadas, né, a mim. Achei bem interessante. Se não me engano, ele fez também um verbete sobre essa escala da consciência contínua, não? Mas acho que está dentro, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tem um capítulo, mas depois ele fez um verbete sobre a escala. E acho que ele coloca alguma coisa dessa escala. Não, só dá uma olhada se dentro do verbete não tem essas outras. Porque ele está colocando aqui, nos 3, ele está colocando escala da consciência contínua. Eu não sei se dentro do verbete tem alguma dessas aqui. Se ele depois, né, ele resolveu. O meu aqui é um pouco mais lento. Ele aqui no verbete ele faz aquela relação, né? Aquela listagem, igual tem acho que é no 700, né? Não lembro se é no Projeciologia ou no 700. Projeciologia. E daqueles estágios, né? Ele fala dos estágios, que são 7. 7º é a purificação. Depois ele fala dos sinais característicos surgidos pouco a pouco, no segundo estágio da impactologia. E aí ele se refere aos projeciologistas, né, do IPC em 90.
E depois ele fala da interassistenciologia. Aqui, ó. Então, aí 3 estágios da escala da interassistencialidade extrafísica. Que é esses 3 itens. Que é uma dessas escalas aqui, ó. Ele fala assistencialidade de função de amparador, assistencialidade de função do evoluciólogo e do serenão. Bom, é a própria escala evolutiva aqui no caso. Pode falar. Uhum. Alô? O título do verbete é identidade extra. Então, a definição é: a identidade extra é a da consciência lúcida, quando atuando conscientemente em tarefas interassistenciais prolongadas, na dimensão extrafísica ou período intermissivo, com outro nome ou apresentação parasocial, seja com paravisual de homem ou mulher, diferente das identidades assumidas em vidas intrafísicas, tanto passadas quanto sucessivas, mais recentes. Isso aí. Malu, você queria perguntar? Debater-se, né? A questão da codigologia, na página 5007. São só 2 tópicos, né? Mas que o nível teático do Código Pessoal de Cosmoética, CPC, estabelecendo a qualidade, quantidade, profundidade, extensão, frequência, multidimensionalidade e autoaproveitamento das paraextrapolações evolutivas. Certo? Então, o CPC está... Mas aí eu queria ir por CGC, certo? Eu não sei se a gente já coloca os 2, porque o CGC fala que o Código Grupal de Cosmoética, CGC, dá para preceptoria, regrando os limites no patrocínio das paraextrapolações. Então, enquanto um te permite, né, nortear a qualidade, a quantidade, paraná, o outro te regra os limites. Eu queria entender melhor esses 2 tópicos aí da codigologia. Eu também queria entender. Eu também queria entender, mas é que eu acho que assim, o CPC, ele oportuniza a paraextrapolação de acordo com a qualidade dele e do mérito que a pessoa tem para ter uma paraextrapolação. A teática. Só que essa paraextrapolação tem um limite, e quem dá esse limite são os parapreceptores. É isso aí. Pelo menos foi alguma coisa que eu consegui entender disso aqui. É que assim, você só tem paraextrapolações evolutivas se o seu CPC for razoável, vamos assim dizer, né? Tiver um código pessoal com esses itens que estão aqui. Por outro lado, você também tem uma paraextrapolação limitada pela cosmoética dos parapreceptores, que são os amparadores, pelo que eu entendi. Mas eu queria ver, assim, que a gente... Porque essa questão ele podia ter posto uma vírgula aqui, para extrapolações, né? Regrada, né? Ele podia ter continuado essa limitação no CPC, só que ele abriu essa limitação e esse link da parapreceptoria no CGC. Eu acho que são 2 âmbitos... Você quer falar? São 2 âmbitos diferentes no que eu estou percebendo. O CGC, nós estamos incluso no momento em que a gente é uma personalidade, mas nós não é nosso, não é propriedade nossa. Extrafísico, né? Aí no caso. Tem uma conjuntura aí nesse CPC, incluindo aí os evoluciólogos, todo mundo, né? E aí são eles que vão patrocinar os extrapolacionismos. É claro que a gente está junto, a gente tem que fazer a parte da gente para merecer um mérito ali. O outro lado, eu acho que chama a atenção da gente para a responsabilidade da gente de analisar cada extrapolação que a gente tem. Então, eu acho que essas 2 coisas, uma
ela diz assim, ó, se você tem extrapolação, não é porque você é bonita, é porque você trabalhou para isso e existe um código grupal que permitiu a você ter. O outro CPC é o que eu faço com isso. E aí ele propõe aqui, né? Qual é um CPC que estabelece a qualidade, a quantidade, a profundidade, extensão, frequência, multidimensionalidade e alto aproveitamento dessas extrapolações. Então, eu acho que esse CPC é chamando a gente à autorresponsabilidade, porque a gente vai fazer com que a gente conquistou, de certa forma, o para-direito de ter uma extrapolação. Para o lado não é qualquer. Não é qualquer extrapolação. Não é qualquer. Também. E aí ocorre uma iteração, né? Na informática é uma iteração, quer dizer, uma coisa leva a outra, porque a teática do meu CPC pode oportunizar, né, eu ter essa extrapolação. Tendo essa extrapolação, eu vou ter a responsabilidade sobre ela, então, que vai colocar o meu CPC num outro patamar, certo? Eu vou ter que, ali, às vezes, colocar novas cláusulas diante daquela extrapolação que me veio. Então, como é um processo iterativo, certo? Uma coisa vai levando a outra até chegar num ápice, né? Dulce, você queria falar? O que eu achei bem interessante também, aí dentro do que o pessoal já está falando, é que são esses itens que ele explicitou aqui no CPC, né? Então, é a qualidade, mas também é a quantidade, a profundidade, a extensão, a frequência, a multidimensionalidade em si e o aproveitamento e dessas para-extrapolações, né? Então, você vê o quanto que essa questão dentro até do que a Malu está falando, do nível teático do CPC, o quanto que isso precisa ser dinâmico, né? Porque, imagina, você tem um extrapolacionismo daqueles de arrasa quarteirão e você não faz nada com aquilo, automaticamente você já está com uma deficiência no seu CPC, que anteriormente talvez não tivesse. E é interessante também a gente pensar na questão daquela condição do estupro evolutivo, né? O quanto que é tudo muito planejado e muito pensado em termos de extrafisicalidade, de consciência amparadora, né? Claro. Porque o quanto que, por exemplo, o extrapolacionismo pode causar de problema para alguém, né? Então, não, claro, solução, mas o que eu estou chamando a atenção aqui de esse crivo das consciências, dos parapreceptores, né? Nesse sentido de cuidado, de não ultrapassar aí, né? Senão todo mundo tinha, porque era bom e podia se solucionar tudo e taca extrapolacionismo. Não é assim, né? Estão me ouvindo, Tom, né? Sim. Isso que você trouxe agora pode ser até o nível de autorreflexão de cada pessoa, né? Se eu não estou tendo, né? Por que eu não estou tendo? E né? E aí, partindo dessa premissa, vamos supor, eu tenho meu CPC, eu estou aplicando, né? Estou seguindo lá as regras, as normas, né? Que eu criei para mim mesmo. Está tudo certo? Então, por que eu não estou tendo as extrapolações, certo? Aí fazer um cenário. Se eu tivesse, como que eu ia lidar com isso? Certo? Se eu, vamos supor, acessasse uns minutos lá de serenismo ou de mega fraternidade, como que eu ia me comportar, né? Ia ficar toda deslumbrada, né? Colocando no mundo, ou eu ia aproveitar isso para ver como aplicar isso no dia a dia. Então, acho que essas reflexões também ajudam a gente a saber, o sim e o não. Por que eu sim ou por que eu não tenho, entendeu? Eu acho que é isso aí. Então, vamos aqui a algumas perguntas dos teletertulianos. Começando aqui com a nossa amiga de Conceição dos Ouros, a Mari Lux. Ela pergunta Principiologia, página 5007.
Vocês poderiam explorar o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo e linká-lo com o trinômio saber ouvir para ouvidos, saber enxergar para olhos, saber interpretar para intenção, em Trinomiologia, página 5008. Então ela está pedindo para linkar o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo, na Principiologia, com o trinômio saber ouvir, saber enxergar, saber interpretar. Comentar que eu achei que me chamou a atenção nesse trinômio, principalmente o saber interpretar, entre parênteses, para intenção. E eu achei interessante que a gente fala sobre a questão da interpretação, da hermenêutica, e a gente vê a questão dos vieses que as pessoas têm, que muitas vezes tem relação com as condições do passado, né? Então, acho que a conexão do princípio da descrença, né? Não acreditar em nada, né? E a gente partir do ponto de fatos e parafatos, você elimina esses vieses do passado, de religião, de misticismo, ou de qualquer tipo de poder que você queira ter em relação a um determinado fenômeno, e aí você fica com um fenômeno limpo, né? com aquela questão limpa, e tira essa intenção anticosmoética, né? Eu achei interessante essa conexão que ela fez, né, para a gente pensar, que isso faz eu entender melhor esse ponto da intencionalidade, né, de saber interpretar. Eu também pensei a mesma coisa, Sandra, e me deu a sensação que esse saber interpretar, ele tem a ver com a questão da descrenciologia, que ela mesma está chamando a atenção. Exatamente. Quer dizer, usar a questão da admiração, discordância, justamente procurar ser mais profundo nessa interpretação. Então dá uma sensação que a gente tem que cuidar dessa intencionalidade na interpretação, né? É bem por aí. E tem a ver com aquilo que a gente estudou, né, a projeciocrítica, né, a questão de você se projetar, porque aqui a gente está falando de consciex, mas estamos falando no nosso caso como projetor, né, das nossas experiências extrafísicas que a gente tem no momento, mas lembrança. Então, assim, às vezes a pessoa quer dar ela teve um sonho projetivo e já quer denominar como projeção. Então, ela quer puxar para alguma coisa para ela poder interpretar e contar, ou, sei lá, falar alguma coisa a respeito, né? E às vezes não dá. Às vezes ela tem que anotar, esperar mais um pouco, ver se aquilo é aquilo mesmo. Então, também essa questão da intenção, né? Por que ela quer logo dar uma explicação para aquilo que ela acabou de vivenciar, né? Não distorcer os parafatos. Isso, né? exatamente. E também, na minha avaliação, eu vejo, quando eu li o princípio da descrença, me remeteu ao que a vivências minhas, não acredite em nada, faça a tua própria experiência. O que fez? Eu podia ter olhado os pontos, as vírgulas, não. O que remeteu foi as minhas vivências, minhas experiências. Eu, como uma consciência, o que eu vivenciei, o que eu experienciei. Aquilo é que dá significado para mim, na minha existência. Então, quando diz aí, o para-olhos, eu posso também interpretar com outras formas, mas o que eu teve foi justamente trazer para a minha reflexão sobre as minhas vivências, minhas experiências que eu tive em muitas vidas sobre aquele princípio. O que eu vi... Tem esse trinômio, ele tem em muitos verbetes sem esses parênteses aí. Saber ouvir, saber enxergar, saber interpretar. Só que quando ele põe esses parênteses, o que me remete? E a pergunta da Conceição dos Ouros aí, é que o princípio da descrença ele só vai ser eficiente se você sair da intrafisicalidade e pegar a extrafisicalidade, porque chama atenção aqui nesse trinômio a extrafisicalidade, os fenômenos, o além, o enxergar além do físico, o ouvir além do físico, a intenção cosmovisiológica além da... Entendeu? Isso que me chamou a atenção aqui, por causa desses parênteses e por causa do título, obviamente, né? E a pergunta dela foi interessante, né? Porque quando ela falou do princípio da descrença junto com esse trinômio, com autoparapsiquismo, chama atenção para a extrafisicalidade, para o parapsiquismo, para a importância que tem isso, né? Porque aqui no princípio é o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo, né?
Então, é aí que ele que fez essa correlação. Mas eu lembrei de um exemplo clássico lá no acoplamentário, que acontecia muito. Na época que os chineses estavam famosos aqui, né, aparecia muito chinês aqui, todo mundo via chinês. Aí aparecia chinês no acoplamentário, a pessoa já falava, eu vi um amparador chinês. Aqui eu acho que está faltando essa questão de aplicar o princípio da descrença. Ela logo, vamos dizer... chinês é amparador. Ela faltou aqui aplicar o negócio da descrença. Ela interpretou, não sei qual a intenção dela aí no caso, de mostrar que ela viu um amparador, mas interpretou, vamos dizer, apressadamente. Pode até ser que tenha sido, mas eu acho que faltou exatamente aplicar esse trinômio e esse princípio da descrença, né? E isso acontece muito, vê que ele tá chamando atenção. A mesma coisa, para ouvidos, que lembra a clareaudiência, para olhos, lembra a clarividência, né? E a interpretação, e ver qual é a sua intenção a interpretar um fenômeno que você vivenciou. Tudo bem? Aí ela pergunta, Crescendologia, página 5008, penúltima linha. Vocês poderiam aprofundar a respeito do crescendo, pesquisa humana para pesquisa multidimensional? Eu não vejo como separar as duas, né? A gente está aqui no paradigma consciencial, acho que não dá para fazer só uma ou só outra. Eu acho que fazer só pesquisa humana é a ciência convencional. Mas também a gente fazer só pesquisa multidimensional, a gente cai do outro lado, né? E, vamos dizer, despreza a ciência convencional. Então, acho que uma tem ligação com a outra. Não sei o que vocês acham. É um crescendo, Que é um crescendo de paradigma, entendeu? Não é que a pesquisa intrafísica humana vai crescer, engordar até chegar para a pesquisa multidimensional. Ela não vai chegar nesse ponto. Tem que ter uma ruptura dos paradigmas intrafísicos para assumir o paradigma extrafísico. Só que se você olhar do ponto de vista paradigmático, é um crescendo de posicionamento, de postura, de visão, de cosmovisão. Eu acho que é nesse sentido que está falando aí. É claro que você falou corretíssimo. A pesquisa humana, você não pode, enquanto você é consciente, você não pode desprezar a pesquisa humana. Você tem que saber como é que se lida com o corpo físico, como é que o intrafísico vê as correlações. Mas, assim, do ponto de vista paradigmático, tem um crescendo aí. É como se mudasse mesmo, assim, de dimensão, assim, a pesquisa. E daquele crescendo, que eu acho que nessa mesma linha, né? O crescendo ciência eletronótica para a ciência conscienciológica, ou conscienciologia, uma coisa assim, né? Que é bem nessa linha de ruptura mesmo, de paradigma, né? Explicando o que é crescendo, né? Eu gosto muito do exemplo cérebro e paracérebro. Porque tem um crescendo cérebro para cérebro, mas o cérebro jamais vai ficar gordo, grande, até virar um paracérebro. Quando você dessomar, ele vai acabar. Entendeu? Mas então, por que existe esse crescendo? É para mostrar para a gente que assim, o valor paradigmático, o valor essencial da consciência está no paracérebro e não no cérebro. Mas é da mesma natureza, né? Os dois regulam, o cérebro regula o corpo humano, o paracérebro regula toda a consciência. Então, assim... essa noção de crescendo, que eu acho que é legal, que o professor Valdo trouxe para a gente começar a pensar, entendeu? Ok. Outra pergunta aqui, binomiologia, na página 5008, terceira linha. Poderiam ampliar o binômio descrição intrafísica, superexposição extrafísica? Descrição intrafísica, superexposição extrafísica. Esse é o próprio anonimato do serenão, né?
O anonimato serenão é isso, ou seja, a descrição completa no intrafísico, muitas vezes na forma anônima, e uma mega expressão extrafísica. Um exemplo, né? O extrafísico ele é mais preponderante aqui na consciência avançada do que o intrafísico. Um exemplo. Eu tô vendo assim, por outro lado, quer dizer, na intrafisicalidade você pode se esconder, camuflar, né? Mentir, falar o que você quiser. Mas no extrafísico não tem como, as suas energias mostram tudo. Você está exposto. Uma Nesse outra sentido terceira... que eu entendi. Também. No caso do serenão é complicado, né? Uma terceira abordagem é aquela que o professor professor Valdo... Valdo... Eu estou falando da ciência normal com a gente, nossa evolução. Uma outra abordagem que o professor Valdo falava é que, às vezes, ele era discreto com o que ele via extrafisicamente, né? Então, ele sabia muita coisa da pessoa, mas ele mantinha a descrição intrafísica sobre as informações que ele conseguia obter da pessoa. No entanto, extrafisicamente, ela estava, sei lá, todo mundo sabia, né? Todas as consciências sabiam. Então, tem a ver com vamos dizer, a descrição do parapsiquismo, né? Uma outra abordagem, né? Uma terceira abordagem. Tem até a questão da camuflagem, né? Se você for pensar, né, as pessoas podem se camuflar extrafisicamente e para não ser identificada. Isso é uma proteção, né? Uma forma de você nesse sentido. Depende da pessoa. Mas eu concordo com o que você falou. Tem essa condição. Às vezes a pessoa está se achando aqui, aí quando a gente encontra ela, ou a gente se encontra no extrafísico, né? A gente vai ver o nosso nível, né? A gente vai ver a situação. E pode ser o contrário também, uma pessoa pode ser super exposta intrafisicamente e extrafisicamente ela é meio murcha, né? Não é tão... O Valdo teve com uma colega de infância dele, que era paraplégica, não sei se vocês lembram, que quando ele teve uma projeção com ela era uma líder extrafísica. E aí parece que ela falou para ele assim, aqui, como é que ela falou assim, aqui eu sou outra coisa. Está no Projeções da Consciência. Eu não apito nada lá em lá eu não apito nada, mas aqui eu sou outra coisa e tal. Eu acho bem interessante isso também. Ela estava aqui coarquitada pelo corpo dela todo estrupiado. Então, continuando aqui, agora uma pergunta de Chaves, em Portugal. Principiologia, na página 5007. Vocês poderiam comentar sobre o princípio da inseparabilidade grupo kármica? É um princípio clássico, né? Ontem também. Então vai lá, Adriane, fala aí sua opinião. Você que estava ontem, fala o que você achou. Então, amigo, ontem também a gente discutiu bastante, né, nessa questão do princípio aí da inseparabilidade de grupo kármico. Eu vejo que é difícil, né, da gente dissociar. Então, as pessoas, a gente vai vivendo junto, a gente vai tendo contatos, a gente vai criando laços, às vezes a gente vai criando nós também, no caso aqui das interprisões, né? E isso vai ficando de uma vida para outra, então a gente vai tendo que reparar depois. Então isso tem tudo a ver com a intrafisicalidade e com a extrafisicalidade também. Tá tudo, é difícil de você indissociar, né? Então tem bem a ver com o que está debatendo aqui no verbete. Eu vejo a questão quando a gente dos reencontros intrafísico, também tem os extrafísicos, né? Dessa possibilidade que às vezes a gente reencontra uma pessoa ou uma família e vê que existe muita afinidade com aquilo. É como se tu conhecesse aquelas pessoas, né? Então, por que acontece isso, né? Algum motivo tem, né? Que é alguma vida, eu acho que a gente já viveu junto. Acho não, eu tenho certeza, né? Que assim, eu vejo que é tudo muito parecido, né? A questão energética, até a forma de pensar. E tu encontra às vezes a pessoa no outro lado do mundo, digamos, né? Não é teu vizinho, né? Mas alguém que tu nunca viu e de repente tu tem aquele encontro e tem uma afinidade imediata, assim, ou empatia, né, com aquela pessoa. Ou o contrário. Ou o contrário, exatamente. Mas então existe alguma coisa que dá um indício que a gente não se separa, né? A meu ver, né? Esse eu levo como um princípio.
Eu acho que com a quantidade de vidas que a gente teve, é bem provável que a gente estabeleceu muitos vínculos, né, com muitas pessoas. E a gente fica preso a esses vínculos, né, e acho que só se liberta a partir lá do polikarma. Então a gente ainda está meio preso nessa questão do grupo kármica. Amém. Do perdão, né, que entra aí, né, também, né? Quanto é importante, né, a gente fazer essas reconciliações também, quando tem essa oportunidade dos reencontros. Agora o princípio é o princípio da inseparabilidade, aquilo que você falou, né? Tem determinados vínculos que a gente não consegue, vamos dizer, deixar de separar eles, né? A gente tem que conviver até se libertar deles. Ele é neutro. Quem que chamou? Aqui. Eu estava analisando aqui essa lista, que é o ponto super alto do verbete, né? Quase 400 itens. E queria debater 2 itens especificamente. Eu verifiquei aqui no parênteses que o professor Valdo, ora ele dá o sinônimo, ora ele explicita, ora ele contextualiza, ora são símbolos e ora são interações com a nomenclatura. Então, eu queria começar debatendo aqui com o grupo o item 97, que me chamou a atenção um detalhe aqui. Ele colocou escravatura extrafísica, baratrosfera. Aí, quando eu li isso pela primeira vez, eu fiquei pensando por que ele não colocou escravidão. Mas, daí refletindo um pouco mais, não sei se os colegas concordam, mas é que a escravidão é do ponto de vista do algoz, da vítima, do ponto de vista da vítima, né? E a escravatura é do ponto de vista do algoz, é quem faz, quem pratica. Mas eu fui procurar o sinônimo no dicionário e falava justamente essa diferença, né, entre escravidão e escravatura. Então me chamou a atenção, quer dizer, é um detalhe sutil aqui, né? Ele poderia ter colocado a palavra que a gente conhece mais, né? E ele foi lá para o item do algoz. Esse é um item que me chamou a atenção, e um outro que me chamou a atenção aqui foi o item 102. Evoluciólogos ou evoluciólogas, e ele colocou a palavra explícitos ou explícitas, que eu também achei interessante, né? Poderia simplesmente ter colocado evoluciólogo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, a escravatura, você está com o dicionário aí? Tô. É porque, para mim, a escravatura é um sistema, onde rege a escravidão. E a escravidão é o substantivo em si. Será que não tem eu vou conferir aqui, mas pelo que eu tinha visto, era do ponto de vista do algoz. Eu vou ver se fala de sistema, não verifiquei. Se for isso mesmo, aí a baratrosfera tem um sistema de escravidão. Entendeu? Pode ser, que aí teria esse vínculo, né? Eu vou dar uma olhada agora aqui e já te falo. Sinonímia. É que a escravidão, eu tinha entendido essa diferença, um vítima e outro algoz, mas pode ser. Quando a gente olha o detalhe, né? E é interessante. E o fato também da questão dos evoluciólogos, ele poderia só ter colocado lá, evoluciólogos, né? Mas quando ele chama a atenção da questão explícita, é provavelmente chamando a atenção para nós também, para ver até que ponto a gente percebe ou não, né, as consciências que tem em relação... Só para fechar ali, tá, Vamos Fabiana? lá. É o seguinte, escravidão e escravatura está como sinonímia. Mas, na escravidão, a segunda acepção consta aquele sistema que você comentou, sistema socioeconômico, mas tem como sinônimo escravagismo, escravismo, escravatura. Ele atende os 2 vieses, né? Tanto do sistema, né? Mas tem mais a ver realmente com a sistemática da baratrosfera. É que tem uma acepção aqui na própria escravidão, né? Mas é como se fosse sinônimo. É que eu penso que é a acepção que ele quis usar, né? Uhum. Que é a extensão do sentido, que é qualquer coisa, situação, atividade que impõe constrangimento, algum tipo de constrangimento, né? Totalmente, a baratrosfera é totalmente isso. Totalmente, né? Isso, você já entra lá nessa situação, né? O holopensene já é esse. Ok. Agora, por que é evoluciólogo explícito? Pois é. Eu acho que ele também é a mesma situação, ele está chamando a atenção para o fato da gente perceber, né? Identificar, porque é explícito. Né? Quer dizer, não sei o que os colegas acham, mas eu percebi assim. O evoluciólogo não é um serenão ainda. Então tem que estar explícito mesmo, mostrar, eu sou o evoluciólogo, bora.
Mas ainda intrafisicamente também eles não apareceram ainda. Mas ele falou dessa condição, né, do aparecimento. Tem um verbete, o aparecimento dos evoluciólogos. Falou, mas observa que aqui é tudo para puxar para a multidimensionalidade, né? Então, eu não, mesmo assim, o aparecimento seria aparecimento mais voltado para a questão do paradigma intrafísico e não extrafísico. Mas isso, sabe o que é, Fabiana, que eu estou achando? Ele está falando assim, ó, abram os olhos para vocês identificarem aqueles que não estão explícitos. Foi como eu entendi isso, entendeu? Sim, é bem a proposta dele, né? Uma vez o professor Val, lá na holociclo, ele me perguntou, você acha que eu sou evoluciólogo? Eu fiquei assim, você sabe o que eu respondia, né? Aí eu saí com a minha... Eu falei assim, não, se o senhor está no nível de evoluciólogo, eu não sei, mas meu evoluciólogo só é. Entendeu? Porque, assim, sei lá, não sei se ele é mesmo do nível dos evoluciólogos. Ele dizia que ele era ajudante, né, do curso intermissivo, mas vai saber, né? Se ele laçou a gente para levar, alguma coisa de evoluciólogo ele tinha. Não é? Então, assim, ele era um evoluciólogo explícito? Ele não era evoluciólogo? O que ele era? Então, assim, a gente pode estar diante de evoluciólogo aqui, não explícito. Sim. Entendeu? E a gente está bobeando. Você lembra da tertúlia que o Losch conversava justamente com o professor Valdo sobre isso? É um verbete que ele apresentou, das características do evoluciólogo, e ele tinha todas as características. Sim. Aí ele falou, eu tenho, mas não tenho no nível de um evoluciólogo 100%. Eu estou começando. Não sei se ele quis enrolar ou não, mas... Uma tertúlia, que eu não me lembro qual que ele fez um cotejo vamos dizer, dos atributos do evoluciólogo. Sim. E que ele tinha, ele já tinha todos elas, uns 100, acho que, atributos. Depois eu vou ver se eu acho aqui. Aí o pessoal começou a questionar, mas você tem todos esses atributos? E aí ele falou, não, mas eu tenho ainda em nível, vamos dizer, mais baixo do que um evoluciólogo. Eu estou começando, estou caminhando, né? Então, assim, essa questão aí ficou no ar. Mas faz todo sentido, né? Um último detalhe, só para a gente fechar aqui, aproveitando que eu estou com o microfone, é o título do verbete. Ele chamou extrafisicalidade. Quando eu vi, eu fiquei pensando que poderia ter sido a especialidade extrafisicologia. Mas, realmente, a extrafisicalidade, no sentido de condição extrafísica mais básica, é muito mais ampla nesse sentido, né? Só esse aí você me deixou em dúvida. Qual a diferença entre multidimensiologia e extrafisicologia? Você está perguntando isso? Porque você levantou essa dúvida, eu fiquei com a dúvida mesmo. Como é que é? Repete aí a pergunta. A especialidade é multidimensiologia. Sim. Você falou que por que não é extrafisicologia? Extrafisicologia, porque seria especialidade, mas é porque eu acho que ele abordou justamente a questão da condição extrafísica nossa. Não, mas agora eu pergunto, qual a diferença entre multidimensiologia e extrafisicologia? Eu acho que é porque ele chama atenção para a condição também da consciência projetada. Exato. Eu acho que é essa questão da multidimensionalidade mesmo, do intrafísico, do extrafísico. Não é só o... tem o intra também, né? A extrafisicologia não tem? Eu entendi que era isso, porque está chamando a atenção para a gente, né? O verbete é para a gente. Porque ele chama até projetor extrafísico, então poderia também se incluir. Ele já usa o termo projetor extrafísico? Acho até que poderia também, mas projetor talvez extrafísico, ele usa esse termo. Dimensão extrafísica, sei lá. Não, mas tudo bem, acho que assim é mais... Aqui ele está chamando a atenção para as múltiplas dimensões. Sim. Aí tem intrafísico, extrafísico, não tem só um, tem vários, né? Vários tipos, né? de extrafísicos aí. Agora, quando fala extrafísico, é extra o físico na minha cabeça, tá? Eu estou sendo literal, assim. Sim. Então, aqui, por exemplo, quando eu falo assim, eu estou tendo uma experiência extrafísica, é que eu estou aqui no intra e estou percebendo alguma coisa de lá. Agora, eu estou vivendo multidimensionalmente. Então, eu estou vivendo aqui no intrafísico como se eu fosse uma consciência. Entendeu? Acho que é isso. Completando já isso... botou como segunda especialidade, né, a minha, o extrafisicologia, né? Porque realmente até poderia ser, né? Mas já é o segundo. Eu acho que tem essa diferenciação que é importante. É verdade. Na sinonimologia ele colocou. Sim, para mim a extrafisicalidade ela traz mais para você, a condição mais próxima à sua, né? E a logia e a multi
Você mais vê que conceitual. A sinonimologia, a primeira é extrafisicologia, a segunda é multidimensiologia. Mas fala, você está com o microfone que queria falar? Perguntar sobre a interação soma-macrosoma. Você podia expandir na página 5008, por favor? Essa interação soma-macrosoma em interaciologia, na página 5008, e poderia me dar uma ajuda aí nessa interação? Como se faz essa interação? Deixa eu ir na segunda linha de interaciologia. Eu vi. A interação soma-macrosoma. Aí, alguém quer falar? Por causa da questão do paramicrochip, que o macrosoma tem grandes possibilidades de ter elementos de paratecnologia. Então, é um soma maceteado com paratecnologia. Então, por isso que é o soma e o macrosoma. Deve ter relação. Essa coisa do macrochip que você falou do... A interação, né? Do seu corpo com a possibilidade de você ter um macrosoma, né? E aí tem uma interação extrafísica dentro do seu soma, né? Para ele ser um macrosoma. E aqui nessa... Só um minuto. Aí eu queria aproveitar, porque na patologia, o único item que ele também fala no emprego do macrosoma nas várias vidas humanas. É engraçado, porque geralmente a patologia e a parapatologia tem muitas linhas. E nesses últimos verbetes escassa a citação desses itens. E aqui é o único. Interessante. Qual é a relação com o verbete? Eucárdio, eu faço a seguinte leitura. Eu desconfio, por hipótese, né, que alguns verbetes que o professor Vado escreveu, embora ele sempre escrevesse a partir da autovivência dele, estão incompletos. Tem os verbetes que você percebe que são bem autobiográficos. É a cara dele. Ele escreveu aquilo totalmente em cima da personalidade dele. Eu penso que esse é um desses verbetes. Hipótese, né, gente? Ou pode ser que não estão completos ainda. É necessária revisão, pode ser que precisaria uma revisão, ele olhar de novo. Não é isso que eu estou falando, não. É que esse preenchimento aqui na fatologia é também uma grande hipótese dele, né? A gente sabe de pelo menos mais uma vida que declaradamente ele tinha macrosoma, retrovida dele. E é como se fosse um ápice, o ápice dessa extrafisicalidade a partir de um macrosoma em várias vidas, né? Seria uma conquista aí multi-existencial e é interessante de todo modo. Você chamou a atenção, eu achei esse item aqui também bem forte, né? Mas aí você vê também a importância do macrosoma para essa condição da extrafisicalidade, não é? E que é bem o caso dele, não é? Vários macrosomas. O que eu pensei assim, será que não tem relação também com a questão que ele estuda e que ele trouxe para a gente do irrompimento do psicossoma, com a visão que quanto mais você tiver características dentro do seu soma, das características do seu psicossoma, vai haver o irrompimento do psicossoma. E aí pode ser que seja uma característica do macrosoma, né? Eu acho que até anteontem, acho que foi debatido sobre isso, né? Essa questão da relação macrosoma e o rompimento, né? Eu concordo totalmente. É que no fim a relação macrosoma parapsiquismo, né? Quer dizer, se ele tem vários macrosomas, a tendência dele ter um autoparapsiquismo mais eu queria avançado. saber só assim, toda pessoa que tem um macrosoma, ela tem um paramicrochip? Ou não? É propício ter, mas assim, o paramicrochip, pela definição, ele está sempre dentro de um macrosoma, pela definição. Mas nem... Agora, tem aqueles macrosomas que ele falava de pessoas que, por exemplo, ele falava que talvez o João Avelange tivesse macrosoma. Então, por isso que nem toda pessoa que tem macrosoma tem paramicrochip.
Por isso que nem sempre isso macrossoma acontece. cerebelar, dos atletas, às vezes ele falava que podia ter um macrossoma, mas era muito macrossoma somático, vamos chamar assim, né? Então, Agora, sabe o que eu entendi dessa interação? Eu fico mais assim, tentando entender até o conforto da enciclopédia, né? Que eu entendi assim, porque quem tem macrossoma, o macrossoma é o soma de alguém, né? Porque é intrafísico. Então, por que a interação soma-macrossoma? Para mim, de volta, voltando aqui à questão do tema, é para a gente entender a fisicalidade do soma e a extrafisicalidade do macrossoma, da potencialidade extrafísica do macrossoma, entendeu? E aí aquilo que a Sandra falou, a possibilidade de ter para-microchip, o que a Dulce falou, sabe, de você em várias vidas, você vai construindo um parapsiquismo legal, assim. E para mim é isso que ele quis dizer, para a gente refletir sobre isso, né? Não sei se é. Na página 5008, aqui na numerologia, a paraconjuntura concausal dos fatos. E depois, em seguida, ele coloca a para-raiz geográfica dos parafenômenos. Que eu estava observando que essa questão, porque existe aquele verbete que ele cita aqui, né, com causa extrafísica, e eu já encontrei várias concausas aqui dentro do verbete, pelo menos umas 4 vezes, assim, ele fala sobre concausa, né? E eu fiquei, acho que me chamou a atenção, essa concausal dos fatos. Para a conjuntura concausal dos fatos. sim, acho que é isso mesmo. A concausa é uma causa extrafísica simultânea com uma a física. intrafísica, né? O exemplo clássico é a TENEPS, né? Você tem uma causa extrafísica, tem a consciência intrafísica e dá um efeito assistencial, por exemplo. Então, pelo menos que eu entendo de concausa é isso, né? É uma causa extrafísica, são duas causas agindo simultaneamente, uma extrafísica e uma física, produzindo algum efeito. Agora, tem um verbete também, né? Com causa extrafísica, com que ele causa. citou aqui, ele cita aqui também, na 67. Ali. Mas e essa questão da... a para-raiz geográfica dos parafenômenos, isso aí me chamou também a atenção, que seria da onde que viria essa para-raiz? Podia ser esse caso que o Marcelo está falando, o caso do Parque Nacional em Interlúdio. Ele sempre falava que a Interlúdio foi feita baseada com as energias da natureza, do Parque Nacional, né? Então, não sei se tem essa relação de uma comunex com as energias geográficas aqui do... Pode ser uma central, de repente. Pode ser uma central também. Outra coisa que eu pensei é a questão, por exemplo, do chakra da Terra aqui. Então, a gente tem um chakra da Terra no CAEC e, ao mesmo tempo, você tem um ambiente de produção intelectual. Então, até que ponto que isso não interfere, né? Qual a correlação, enfim, disso daí. Então, tem um processo geográfico e, ao mesmo tempo, o processo extrafísico. Aquele caso que o professor Waldo fala, que aqui foi blindado já há muito tempo pelos serenões para poder fazer o projeto do CAEC. Então, também tem um processo geográfico e extrafísico, né? Então, eu acho que nisso que talvez isso ajude a expandir essa ideia, né? Posso fazer mais um? Aqui na página 5013, 155 ali o número, monitoria extrafísica. Fiquei pensando sobre essa questão, seria os amparadores técnicos de função? Não, é uma pergunta que me veio. Essa monitoria extrafísica. 155. Número. Eu acho que pode ser os amparadores, monitores, né? Eu acho que pode ser amparador, monitor. A gente tem monitor aqui, né? Que pode ser monitor, desculpa, pode ser um apoiante que dá um apoio, ou pode ser o próprio amparador, não sei. Também Mas poderia ser também esses... Poderia ser também um amparador. Amparadores técnicos de função, né? Aqui, pode. No intrafísico, será? Eu acho que pode, não sei o que vocês acham, né? Porque eu acho que aí é mais a questão do termo monitor, né? Que ele poderia ter colocado preceptoria, ele botou monitoria. Ele colocou também preceptoria, acho. Para preceptoria. Era isso. Essa ideia de monitoria, pelo menos, passa para mim aquela ideia assim, que se a pessoa está fazendo algo que é assistencial, que é cosmoético,
ela atrai a presença dos amparadores e ela passa a ter uma monitoria extrafísica, ou seja, uma assistência em função da atitude dela, que é cosmoética, assiste mais pessoas. Então, a ideia de que as nossas relações de causa e efeito extrafísica, ela também se baseia nisso, né? A nossa conduta, nosso nível de cosmoética, e atrai essa monitoria extrafísica, que sempre ouvi esse termo falando nisso. A pessoa tem monitoria extrafísica, ou seja, ela é positiva, ela é assistencial, ela está sendo mais cosmoética, ela atrai a presença dos amparadores no sentido de monitoria, né? Mas tem a ver com o que ela falou, não seria o amparo de função? O amparo de função seria um exemplo de monitoria extrafísica, né? É um exemplo. Física do projetor. Sim. O projetor que sai, ele vai assessorado por um amparador na baratosfera fazer uma determinada assistência, ou é levado para visitar uma consex que ele por si só não conseguiria. Ele teve uma monitoria extrafísica, né? Então poderiam ter uma taxologias de monitorias extrafísicas especializadas. Então, vamos dizer, poderiam dizer que é um tipo de amparo extrafísico? Pois é, também pode ser esse tipo aí, por exemplo, eu consideraria amparo de função. Eu não sei, pelo que eu não lembro de ter ouvido muito essa expressão. Mas, assim, pelo que você estava falando, o que passou pela minha cabeça? Até pela monitoria do curso intermissivo, que era a única monitoria que eu já ouvi falar aqui de monitoria extrafísica, era do curso intermissivo. A sensação que me dá é que monitoria é uma coisa mais prolongada, né? Então, por exemplo, se você está em desenvolvimento e você, por você, precisa de acompanhamento, você teria uma monitoria. Agora, se você está fazendo um trabalho, o acompanhamento, se é por causa do trabalho e não por causa da sua evolução, aí seria amparo de função. Mas isso é puramente de elucubração aqui, entendeu? Porque eu não tenho nenhuma informação a esse respeito, não. Eu queria abordar novamente o tema do macrosoma. A mim, não sei se tem perguntas aí? Tem perguntas, mas pode perguntar. Posso perguntar? Eu queria trazer uma reflexão aqui para a gente pensar em relação ao macrosoma, né? Eu estava olhando a definição, é um corpo fora de série, um corpo físico otimizado, né, através dos ajustes paragenéticos para melhorar a performance da consciência na execução da PROEX e proporcionar maior integração ao maximecanismo assistencial multidimensional. A reflexão que eu queria trazer é que muitos de nós temos e já tivemos macrosoma. Não acho que essa seria a primeira vida que nós dispomos de macrosoma. Então, a reflexão no sentido de que a gente também dispõe desse mecanismo. Por que eu trouxe essa reflexão? Porque eu escuto alguns colegas perguntarem e falarem o que deveriam fazer para ter macrosoma na próxima vida. E eu acho que muitos de nós aqui já pode até, da mesma forma que assume a dispersidade, pode assumir o seu macrosoma, né? Porque tem muita gente que tem macrosoma aqui na CCCI. Então, a reflexão é nesse sentido, né? Que, já que, aproveitando que você perguntou, a gente refletir. Ok? Então, vamos lá. Pergunta agora de Curitiba. Nosso teletertuliano assíduo aqui. Ele pergunta na tecnologia, página 5008. Pergunta não, pede para comentar. Tecnologia, página 5008, segunda linha. Quais são alguns dos paraconstructos básicos na paratecnologia da intelecção? Tem um verbete desse? Paratecnologia da intelecção ou paratecnologia da informação? Não me lembro. Da intelecção, né? Aí ele está perguntando quais são, teria que olhar no verbete, quais são alguns dos paraconstructos básicos na paratecnologia da intelecção. Como podemos nos aprofundar melhor nesta área ainda tão pouco estudada e compreendida da extrafisicalidade? Paratecnologia da intelecção tem alguma coisa a ver com o parapsiquismo intelectual? Acho que eu... Se você tiver aí. Não, é a paraciência. Desculpa, gente. É a paraciência ou especialidade da conscienciologia aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, teáticos ou pesquisas dos fenômenos parapsíquicos intelectivos, circunscritos ao universo da mentalsomatologia a partir da interassistenciologia.
paratecnologia da intelecção. Essa definição é bem complexa. Eu já andei estudando esse verbete por causa de um outro que eu escrevi. E ele coloca como sinonímia a intelecção. Aí ele inverteu um pouco, né? Mas a parapercepciologia intelectual, a intelecção paratecnológica, a intelecção paraperceptiva. Era aquela época da sinonímia bem lato sensu, né? E tem paracerebrologia, parapolimatia. Aqui na definição ele fala do parapsiquismo intelectual, né? A ênfase aqui é fenômenos parapsíquicos intelectivos, circunscritos ao universo da mental somatologia. Essa é a tônica, assim, da... Não. Vou até checar, mas que eu saiba, não tem. Olha, aí na estrangeirismo tem o paramicrochip, o paracognitário, o paraperceptário, os skills paraperceptivos, o know-how parapsíquico, o modus operandi parapsíquico. Eu entendo assim que é o estudo, é a ciência de tudo aquilo que diz respeito à maneira de você ampliar e, enfim, é o parapsiquismo intelectual, né? São esse conjunto de técnicas, de paratécnicas, né? É que a palavra técnica, na enciclopédia, pelo menos, né, o professor Valdo evitou usar paratécnica, né? Ele usou técnica direto, mas muitas delas são totalmente ou multidimensionais ou extrafísicas, né, em função do propósito, né, tipo o estado vibracional, é feito por Consim, mas é totalmente mexendo com algo extrafísico, né, energético. Então, poderia ser também a pangrafia nesse caso, né? Pode ser uma paratécnica. Eu penso que sim, uma seria paratecnologia. A TENEPS, então, ou FIEX. Não sei, poderia ser. Mas ele está perguntando para construtos básicos na paratecnologia da intelecção. Deve ter aí no verbete. Para construtos básicos seria aquele conjunto de técnicas promotoras para de desenvolvimento para psiquismo intelectual. Alguma coisa assim nessa linha. Tem que falar mais? Querem que fale de novo? Não precisa. Não. Bom, eu penso que os paraconstructos básicos mais relacionados, assim, estou pensando alto aqui com vocês, né? Seriam esse conjunto de técnicas que permitem esse desenvolvimento mental, parapsíquico intelectual, mental somático. O verbete diz respeito a isso, né? A esse desenvolvimento, a toda essa tecnologia que tem por trás disso, que no nosso caso aqui de Consim são as técnicas que a gente tem, que a gente pode aplicar, né? Eu acho que é por aí. E no caso das consciências, dos amparadores, é todo esse cabedal aí que eles têm de ele está dando ênfase instrumentos e para-instrumentos, enfim, muitas eu acho que coisas, a própria técnica das 3 cadeiras seria uma paratécnica de intelecção. Eu penso. Já que a ênfase é no parapsiquismo intelectual, mental somático, né? Tudo bem? Aqui ele pergunta outra. Você queria falar? Eu gostaria de trazer para debater. Na página 5009, a exemplologia. Extrafisicalidade comatosa. A condição extrafísica das consciex com parapatologias até para catatônica. Extrafisicalidade lúcida, a condição extrafísica das consciex capazes de paratelepatizar com autotaquiritmia. Extrafisicalidade avançada, a condição extrafísica das consciex capazes de promover a mentasomaticidade pura, a
cosmoconsciência e a consciência. Gostaria de aprofundar esse item. Esse aí tem, acho que tem até, se não me engano, no Projeciologia, mas o comatoso, o paracomatoso, é aquele que dessomou e às vezes está em estado de coma extrafísico, né? Ou o projetor, né, que se projeta e fica está em estado de coma extrafísico, ele está desacordado, está, sei lá, inconsciente, sonâmbulo. E catatonia é aquele estado em que a pessoa fica estagnada, né? Ela fica estática, não é isso? Ela fica imóvel, né? Extrafisicamente acontece isso. As consciências capazes de paratelepatizar com taquirritmia, acho que é a maioria dos amparadores lúcidos, né? Avançados, né? Que conseguem já telepatizar com taquirritmia. E a última, a mental somaticidade pura, a condição da cosmoconsciência, que é a vivência na dimensão mental somática pura. Alguém quer acrescentar isso aí? A gente alterna, né, essas três condições. Eventualmente ocorrem extrapolacionismos, onde a pessoa se manifesta na questão até de cosmoconsciência, e pode acontecer, e na questão inicial da catatonia. Agora, também é bastante viável aqui no nosso grupo mesmo o ataque arritmia, ou a telepatia, né, com a projeção fora do corpo. A pessoa sai do corpo e ela vai telepatizar. Falava muito do ataque arritmia. Você pode né? alternar, mas o catatônico, eu não sei se ele alterna, não. O catatônico já é um nível, acho que bem patológico, né? Não sei se ele consegue alternar para telepatia autotaquirrítmica, eu acho que ele já está mais doente. Eu acho que nesses exemplos aqui não é questão de extrapolação, não. Você pode ter extrapolação aí de conscienciês, mas você pode ter só uma extrafisicalidade lúcida, não avançada. Sim. A extrapolação não dá a categoria de avançado. E extrafisicalidade é um estado, né? Porque é não um falou, estado. Uma condição, né? É uma condição. Então, acho que é bem isso que a Rosa falou. Certo, tem a alternância, mas realmente a catatonia a gente não, considerando que é patológico, né, a gente já não mesmo a cosmoconsciência, acho que na maioria dos casos, ele sempre falava que é o fenômeno mais avançado que existe, né, que é raríssimo. Né, não sei se aqui é uma coisa que dá para ser uma alternância. Pode ser que alguém tenha uma extrapolação. Não, e ele falava muito seriamente, isso aqui ele não brincava, não. Ele dizia que a maioria das pessoas que dizem que teve, que teve cosmoconsciência, teve nada. Teve uma expansãozinha de mental soma, porque quem uma pseudo-cosmoconsciência. Uma expansãozinha, não é expansão zona, não. Porque quem tem uma cosmoconsciência, ele muda de vida, é uma outra pessoa, uma outra personalidade. Então... Que eles citavam muito do orientalismo, que eles falavam que tinha, né? Aquele estado de samadhi, iluminação. Ele falava isso muito seriamente, para chamar a atenção da gente mesmo, sabe? Para a gente não ficar de fantasia. Tudo bem, Fabiana? Agora aqui, continuando lá com o teletertuliano de Curitiba, ainda na tecnologia, ele pergunta sobre a paramnemotécnica. Como funciona a paramnemotécnica de modo que a Consciex de hoje retenha muitos ensinamentos e vivências a serem relembrados quando for consim ressomando aqui? Eu só lembro de um caso que ele contava, que ele disse que ele via estudantes lá do curso intermissivo que ficavam pensando assim, lá no extrafísico, tipo assim, mentalizando, fixando mentalmente, para eles não, o que eles tinham que fazer aqui, a proex deles, para eles não se desviarem. Então, os estudantes do curso intermissivo ficaram como se fosse assim, focando. Não, quando eu estiver lá no intrafísico, eu não vou cair nesse buraco. Eu vou me lembrar do que eu estou estudando aqui. Quer dizer, era um tipo de uma repetição, não sei como que é, uma saturação mental que eles faziam lá no extrafísico para quando chegasse aqui procurasse se lembrar disso. É uma saturação mental mesmo. Que eu me lembro é essa. Alguém lembra de outra? Acho que foi você que comentou anteontem. Alguém comentou aqui, gente, sobre aquela técnica que o professor Valdo ele citava como uma grande técnica mnemônica que ele usa.
a partir da interassistência e da associação de ideias com os assistidos, e que, no caso, extrafisicamente, e que isso que ajuda demais nas rememorações e na própria mnemônica. Foi a Adriana, a tertúlia da Adriana. Ele comentava isso algumas vezes. Está me escapando o termo que ele usava, mas era em cima do conjunto de assistidos e de associação entre essas ocorrências, e que isso ajudava muito. Então, é uma técnica, é como se fosse uma senha. Uma senha, ele usava isso. Do que eu entendi, quando ele comentou isso, que foi mais de uma vez, era como se isso fosse a grande paratecnologia que ele usava, de mnemônica. Obrigada. Eu entendi isso, sabe? Interessante. Tudo bem? Tem a questão das senhas, mas eu acho também complexo, né? A gente usar senha para se lembrar aqui, né? Teve uma que ele falava, esqueci qual que era... não me lembro. Ele falava de uma senha que ele usava também. Não estou lembrando. Ele disse que ele tinha umas senhas, né, para conseguir se lembrar aqui. Agora, você está falando em senha, eu lembrei de uma que eu penso que deve ser, eu não tenho essa rememoração, quem dera, mas deve ser uma paratécnica utilizada no curso intermissivo, que se refere àquela palavra, ou àquela vertom, aquela expressão que chama a pessoa para a conscienciologia. Muita gente, por exemplo, no meu caso, assim, chega pela palavra cosmoética. E assim mesmo, vai, né? Cada um tem a sua, né? E os neologismos, ele falava que podia ser senha para muita gente. É uma senhora paratécnica. Sabe o que eu lembrei com o que você falou? Eu lembrei daquela vez que a gente fez um esforço assim, conjunto para fazer uma divulgação na rede de televisão. E eu me lembro quando ele falou, a gente tinha que falar muito rápido, né, porque tinha segundos assim para falar, porque era muito caro, mas eu me lembro quando ele falou, tem que falar intermissivista. Era a senha. Essa palavra intermissivista é a senha. Então, assim, podia cortar qualquer coisa do texto que você ia falar, mas a palavra intermissivista tinha que ser dita com ênfase, porque aquele esforço todo era para poder falar a palavra. E é um neologismo. Sendo neologismo. Bom, aqui de Portugal, uma pergunta de Lisboa, ela já está perguntando uma coisa que já foi falada, que é do emprego do macrosoma em várias vidas humanas. E a paratecnologia da macrosomaticidade em tecnologia, acho que também a gente já falou, né? Vamos pular aqui. Aí, uma pergunta de Foz do Iguaçu, também, o emprego do macrosoma, eles gostaram desse aqui, o emprego do macrosoma em várias vidas humanas, já é a terceira. Agora, de São Paulo, Pensenologia, página 5007, última linha. Vocês poderiam comentar sobre a taquipensenidade da autotaquirritmia máxima? O que vem a ser a autotaquirritmia máxima? É que todo mundo já... Foi tão rápido que todo mundo já respondeu. Foi respondida. Tem um verbete também, tem vários verbetes que ele fala sobre autotaquirritmia, né? Um é autotaquirritmia megagescônica, não sei, uma coisa desse tipo. Mas, sei lá, eu também não sei, mas autotaquirritmia em máxima, para mim é a máxima autotaquirritmia. Taquirritmia é rapidez, né? Rapidez da percepção, rapidez do raciocínio. Não é aquela pessoa que fala rápido, né? A pessoa que consegue raciocinar rápido. Sabe aquela coisa que a gente aprendeu de que no extrafísico, onde é só você pensar no local que você vai estar lá? Para mim é isso, é a taquirritmia, sim. Eu tenho uma experiência com o professor Valdo, uma época que eu fiz uma cirurgia, eu estava lá meio desesperada, eu nem conhecia ele fisicamente. E aí eu falei assim, se esse negócio existe mesmo,
vem me ajudar, assim. Eu só falei, ele não me conhecia fisicamente, nem eu conhecia ele fisicamente. Na mesma hora eu vi uma bola de energia lá no alto, entendeu? Então, assim, para mim isso é taquirritmia. É assim, ó. É instantaneidade. Sabe aquela coisa que a gente aprende assim, que a gente ouve nas religiões, né? Omnipresente, omnisciente, isso, omni aquilo outro. Essa omnipresencialidade vem dessa autotaquirritmia. Não é que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele é capaz de estar onde precisar, assim, ó, no estalo. É uma velocidade Agora, muito rápida. O que é isso? Como faz isso? Sinceramente, como eu falei brincando aqui, os teletertulianos não ouviram, só ouviram as risadas. É tudo que eu não tenho, entendeu? É que assim, ele fala da taquipensenidade. Então, não sei, me dá a impressão que a taquirritmia, a autotaquirritmia, é um taquipensene. Não é um pensene super rápido? É um pensene, é uma pensenidade assim, muito ágil. A gente, não sei quantas pessoas presenciaram aqui. Às vezes ele estava aí dando e a gente percebia que alguma coisa tinha chamado a atenção dele. Vamos supor, ele olhava aqui para a porta e entrava alguém. Às vezes esse alguém estava com alguma situação que a gente sabia, certo? A pessoa ia, sentava, passava assim alguns segundos, toda a tertúlia, tudo que ele estava falando, ia de encontro com aquela problemática que a pessoa estava. Isso exige uma autotaquirritmia muito grande para você estar num fluxo de ideias, de pensenidade e confluir aquele caminho que você dava, porque ele não fazia um estanque, ele não acabava aquele assunto e começava outro. Ele conduzia aquele assunto para confluir naquilo que precisava ser dito naquele momento para assistir aquela consciência. Eu acho que envolve aí a percepção rápida, a parapercepção rápida, o pensamento rápido, o raciocínio rápido. Acho que tudo isso... A pessoa estava na rampa ainda e ele já tinha... É isso que eu acho que deu origem a esse conceito místico, né? De omnipresença, pode ser. Omni, tudo. É tão rápido que parece que é dois ao mesmo tempo, mas não é. A mim, só lembrando, se alguém quiser aprofundar, né? Tem o verbete autotaquirritmologia no DAC, e eu queria ler 3 itens que ele coloca, bem práticos, assim, ele coloca assim, que a autotaquirritmologia da consciência lúcida se expressa de maneira ampla, pelo menos através de 3 categorias de agilidades conscienciais, dentro daquilo que você estava falando, né? Práticas do dia a dia existencial. Agilidade pensênica, que são os autotaquipensenes, agilidade crítica, que são as autotaquianálises, e agilidade redacional, que é a rapidez manuscrita e digital pessoal. Interessante, né, ele colocar redacional. Bom, e por aí vai. E aí ele coloca uma coisa que eu achei também que pode ser bem útil para todos nós, né? Ele coloca que as reflexões cosmoéticas extinguem os autoconflitos, abrindo espaço para a autotaquirritmia. Quer dizer, a gente tem que começar aos poucos, né? Até essa máxima aí que... Interessante ele falar dos conflitos, né? Você tem que acabar com os conflitos para ter esse... Achei extremamente interessante isso, porque é o conflito que te deixa baratinada, né? Então, acabando com o conflito já é uma coisa que você vai direto ao ponto. Então, não tem dúvida. O conflito te deixa pensenes mais lentos, né? E eu acho que esse negócio do redacional, se não me engano, tem um verbete que chama autotaquirritmia megagescônica, não tem? Não? Acho que tem. Tem que alguma essa coisa questão assim. do redacional, Olha, para quem perguntou, verbete autotaquirritmologia, do DAC, página 445, tá? Bom, aí ele pede... Alguém você queria perguntar? Pode falar. Sim, queria perguntar, na página 5016, o item 321, para encriptação, tem a ver com esta da senha que a gente está falando, ou é um outro fenômeno que ele está trazendo? Página 5016, 321, para encriptação. 321. Para encriptação, é com a Dulce e a Rosa aqui.
né? Uma época falaram que eu estava encriptada, eu fui olhar. O que é para-encriptação? O serenismo do serenão é uma para-encriptação. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que você não tem acesso. Aquele mantra também do professor Valdo. Traz dentro de você, está encriptado em você, às vezes você não deixa o outro ver, é uma coisa que você traz dentro de você. Entendeu? Então, assim, o que é o serenismo do serenão? Ele tem uma energia, ele tem toda uma capacidade, mas ninguém consegue ver ele. Está tudo encriptado ali. Entendeu? É como se fosse assim, está todo codificado ali. Não, o que me fez lembrar do mantra que ele utilizava, que era uma para-encriptação que só ele sabia, mas ele, quando ele fazia uso disso, aquilo tinha um efeito, né? Mas só era uma coisa encriptada, né? Uma coisa que então vocês acham que poderia ser associado com o conceito da senha que a gente estava falando, né? Para estimular para memória, né? Ou a memória da pessoa. Poderia se relacionar? Eu acho que pode ter. Com a senha. Sabe o que também uma senha intermissiva, né? O que tem relação com isso é o entrelinhamento também, né? O entrelinhamento pessoal, assim, você deixa algumas coisas encriptadas ali. É uma coisa assim, o encriptado é aquilo que está escrito ali, mas não está visível, né? Mas só a pessoa entende. Vamos dizer, só ela entende. Só ela entende, a não ser que tenha a desencriptação, né? Mas, assim, o encriptado é aquilo que não... Na ciência convencional usa-se, né? A encriptação e a desencriptação, entendeu? Então, por exemplo, é coisa de guerra isso. Um país manda uma mensagem para o outro, toda encriptada. Ele pega uma matriz, pega uma frase bem feita, passa pela matriz, chega lá, ninguém entende. Lá precisa de ter uma matriz inversa para desencriptar, para poder entender. Então, se alguém pega aquela frase toda perturbada ali, toda no caminho, ninguém vai entender nada do que está escrito ali. Aquilo ali é uma mensagem encriptada. Sim. É uma coisa que ninguém vai ler ali, ninguém vai entender ali. Diretamente. Só quem vai entender é a pessoa que encriptou e a outra, se tiver o meio para desencriptar. Eu lembrei também das centúrias, né, do Nostradamus. Ele também usou bastante essa técnica da para-encriptação, né? Ele até... se você lesse aquela frase num idioma, parecia uma coisa. No outro idioma, se você traduzisse, aí você conseguia... Acho que se você fizesse em francês, era uma forma. Se fizesse... tinha várias pegadinhas ali que ele que tinha colocado para ele mesmo poder guardar aquela informação. Só ele que conseguia desencriptar. Esse mantra que salvou ele lá no extrafísico está todo encriptado nas centúrias de Notre Dame. Só que a gente não consegue, a gente lê aquilo ali, ó. Já procurei ali, você procura e não acha. Mas ele sabe que está ali, ele acha ali, entendeu? Como se fosse uma retrosenha às vezes também, né? Ou não? É justamente sobre a centúria de Nostradamus. Eu lembro que uma vez eu entrei ali no restaurante, na época que o professor Valdo fazia as tertúlias lá no restaurante, e aí eu tinha estudado bastante as centúrias, né? E aí eu falei, professor Valdo, andei estudando centúrias, né? Muito interessante. Ele olhou, deu uma risadinha e falou, você viu quanta encriptação, que bacana? Aí eu, vi. Caramba, a gente precisa melhorar mesmo. Mas foi muito interessante, porque saiu de uma forma muito natural o comentário dele. Vamos lá, vamos pesquisar mais, né? Pessoal, aqui, foi falado antes aqui na questão do evoluciólogo explícito, né? E aqui na 362, ele coloca serenões explícitos. Então, vamos debater um pouquinho sobre isso. Serenões explícitos no item 362. Porque assim, estava se falando na questão do anonimato, né, dos serenões. E aqui ele coloca, né, serenões explícitos. Então,
É que já foi comentado um pouco, mas é que o verbete é extrafisicalidade. Então, aqui, do que eu entendi, essa listagem tem a ver até com a questionologia, não é? Quanto você já domina em autocognição e autovivência as realidades da listagem exposta. É trazendo para a gente essa questão da extrafisicalidade. Ou seja, quanto que eu já consigo, diante da minha autocognição, da minha autovivência, vivenciar o serenão explícito, ou o evoluciólogo explícito, seja lá o que for, porque tudo vai depender do parapsiquismo, da extrafisicalidade da pessoa, né? Eu penso que é sempre ela dá sempre essa chamada, né, trazendo para a nossa condição, né? Foi que eu lembrando entendi. que extrafisicamente o serenão ele é identificável. Tanto é que o nome serenão foi dado por consciências que estavam fugindo dele, né, dentro da teoria que é colocado, né? Corre que chega o serenão, né? Que aí eles já estavam, ele estava sendo indicado. Mas isso quando ele quer, né? Porque ele também tem a capacidade pelo que a gente estuda. Porque quem sim. pode mais pode menos, né? Isso. Então pode se esconder. Isso. Então, agora assim, eu lembro, eu quando vejo esse explícito, a mensagem que veio para mim é o contrário. É para a gente ver o quanto tem, né, perto a possibilidade de ter algum implícito. E aí eu me lembro que ele falava, uma vez ele falou numa tertúlia, que aqui, quem sabe que aqui pode ter um serenão e pode ser mulher, ele falava, entendeu? Porque assim, serenão, a mulher, ele falava muito, né, daquela coisa do ciclo, né, de alteração hormonal, não sei o quê, ele falava muito isso. Então ele falava para brincar com a gente, né? Então quem sabe, né? Então assim, no caso, ela ou eles, né, podem estar o tempo todo e vai depender da frequência, né, de quem está querendo, de quem acessa naquele momento. Então, não seria aquela coisa, tudo bem, ele pode se mostrar, né, quando quer, então, mas também está aí o tempo todo e, né, e está disponível para quem quer ver. Né? Quem pode, quem tem condição, né, de ver. Não querer, eu acho que muita gente quer, mas não. Né, mas não... Sônia, você lembra, Sônia, aquele fenômeno que ele computava também? Que ele tinham três amparadores, né? Eu não me lembro o nome do tríplice. Fenômeno tríplice, alguma coisa assim. Mega recepção. Hã? Trimega recepção, uma coisa assim. Trimega recepção. Então, assim, ele enxergava todos os três, mas um não enxergava o outro. E eles eram, assim, teoricamente, do mesmo nível, para mais do professor Valdo, né? Então, essa coisa de não se enxergar, assim, eu acho que deve ser até comum, né? Também lá, no extrafísico. Eu acho que em relação à temática, a percepção do serenão, felizmente, nós já temos aqui na Cognópolis e no Aracê um laboratório que é o Serenário e nos ajuda a perceber mais as energias, que eu acho que é um dos primeiros passos. A gente começa percebendo o padrão pensênico, o padrão de energias, e aí vai caminhando nessa direção até a gente conseguir chegar, efetivamente, no futuro, ter uma entrevista ou poder fazer algumas perguntas. Eu acho que a gente tem que ter aí as duas perguntas na manga da camisa para quando acontecer isso, né? Ok? Então, aqui ele pede para comentar a exemplologia, como a gente já falou, eu vou pular aqui. Aí, ele pergunta sobre o item da glossariologia 66, comunidade conscienciológica, cosmoética, extrafísica. Bom, não sei o que vocês podem falar, pelo que eu saiba, a nossa CCCI é um reflexo dessa comunidade extrafísica, né? Então, como tudo que tem aqui é um reflexo que tem lá, provavelmente essas comunex extrafísicas, e talvez um pouco mais avançadas, tipo interlúdio, tem essas comunidades conscienciológicas cosmoéticas. Não sei se alguém tem mais alguma informação sobre essa CCCE. E alguém tem? E ele pergunta o item 206, paradicionário cerebral.
paraléxico, paralexema e paracognema. Alguém tem alguma ideia disso? Olha, vou chutar aqui, né? Se nós temos o nosso neuroléxico, que são os dicionários analógico, sinonímico, antonímico, provavelmente isso deve ser o dicionário das consciex, não sei. Né? O paradicionário cerebral deve ser os... Oi? Do paracérebro, mas como é extrafísico, né? Está falando de paraléxico, paralexema e paracognema. Não sei, mas deve ser o paradicionário cerebral do paracérebro, da consciex. E no caso, a gente pode pensar também, trazendo aqui para uma coisa mais prática para a gente, né? No caso do professor Valdo, o paradicionário dele cerebral em relação a todas as vivências extrafísicas, as verpões que ele captou e que ele reteve, né? Ele tem esse, o Zéfiro agora, enfim, tem esse dicionário enorme, né? Porque não é toda consciex que vai poder acessar qualquer ideia, né? Vai depender também do paradicionário, né? Quer dizer, ele tinha o paradicionário e acessou nessa vida, conseguiu acessar. Isso, como é paracérebro, vai e se mantém, claro. Mas é uma coisa que precisa ser desenvolvida também, né? Conjugando as vivências intra e extra, né? E será que esse item não tem a ver com aquele que a gente discutiu dos paraconstructos-chave, que seriam o paradicionário cerebral, que seriam esses paralexos, paralexema, paracognema, porque esse paracognema são as paracognições, né? São as unidades de paracognição. E paraconstructos são construções mentais, assim, são construções ideativas. Então, é do extrafísico. Eu acho que estão linkadas essas coisas. Pode ser. Com certeza estão linkadas, né? Só que aí o paradicionário já seria a gente faz a correlação com o nosso dicionário cerebral, né? A partir de lexemas, das palavras e do vocabulário, do paravocabulário utilizado para... a partir dessa paracognição, dessa paravivência, né? Então, essa paratecnologia da intelecção aí, ela desenvolveria a intelecção e, à medida que fosse desenvolvendo, você ia construindo paralexema, paracognema, e com isso seriam os paraconstructos, né? Eu acho que deve ter isso. Isso aí. É uma hipótese para a hipótese, né? Eu acho que o nosso dicionário cerebral já é complexo, aqueles 4, né? Paradicionário deve ser coisa aí para despertar. O que me chamou a atenção é que, se o Valdo tivesse aí, né, eu perguntaria para ele por que ele não pôs nessa enumeração a projeção de mental soma, já que no Prossologia é comentado até mesmo a condição da consciex, de psicossoma se projetar em mental soma. Então, por que não está nessa enumeração? Essa é uma pergunta. Mas ele tem aqui a colocação da cosmoconsciência. Mas não é uma cosmoconsciência, é um fenômeno, não é projeção de mental soma. Sim, mas é um fenômeno que também ocorre a partir... Mas não é cosmoconsciência. Senão ele também teria colocado, deixa eu ver as projeções aqui. Eu não sei, porque ele colocou a projeção de psicossoma? Essa aqui é a minha pergunta, deixa eu ver. Não sei, projeção ele colocou? Deve ter colocado. Não, ele não colocou a projeção. Eu também não sei. Pergunta para ele. Quando ele põe para tecnologia e para técnica, ele botou as duas, viu? Para técnica e para tecnologia. E para tecnopensene. Eu acho que está englobando todas as técnicas, porque a projeção da mental som não é uma técnica, é um fenômeno, né, também. Não sei. Mas eu acho que é nessa linha mesmo, Rosa. Aqui é para técnica, e quando ele entra, o que ele mais falava era da projeção lúcida, tanto de psicossoma quanto mental soma. Se ele aborda as paratécnicas, ele automaticamente está abordando a projeção. O que o André está comentando é que ele está falando de extrafisicalidade. Então, por exemplo, seria a projeção da consciex, né?
A Consciex, Projetade, Mental Soma, não sei. Aqui ele está perguntando o seguinte: Campos Novos, Santa Catarina. Ontem fui ler os verbetes da remissiologia e não encontrei o verbete para extrapolacionismo. Ele foi realmente publicado? Onde posso encontrar? Tem esse verbete, né? Para extrapolacionismo? Foi esses dias, não foi? Está dentro desses 29. Você está com a lista aí, Dulce? Então ele ainda vai um ser. dos 29. É um dos 29. E que a gente vai discutir aqui. Agora, ele tá incluso no EVP automático. Então, se alguém tiver, aí na enciclopédia, a última. Se tiver o Amigos da Enciclopédia, é possível baixar. Se você tiver acesso à verba automática, deve estar lá. Senão é só esperar aqui, que um dia desses ele vai ser apresentado. Eu não sei, aqui. eu não estou com um cronograma aqui para saber o dia. Não, olha só. Porque tem psicometria. Você queria falar, André? O que eu ia querer defender, argumentar a questão aí da paratécnica, é porque no 339 ele fala da psicometria extrafísica. E aí ele fala no 338, psicofonia extrafísica. Então, quer dizer, aí ele especificou técnicas. Isso aí é uma ação no extrafísico. E a projeção é uma ação. denominação de alguma coisa que faz no extrafísico. A projetabilidade mental somática é o movimento de você sair daqui do intrafísico, do corpo humano. Mas não é só isso que eu estou falando. Chegar lá. É isso que eu estou mostrando. Que no Prussologia ele comenta o caso da Consciex de psicossoma, que ela quer ter uma expansão maior, e ela vai deixar o psicossoma de lado e vai sair de mental soma e vai ficar um tempo em mental soma. Então seria um fato, um parafato de uma consciex, seria por isso que você está falando. Exatamente isso. Por quê? Porque isso está dentro da escala do estado da consciência contínua, que ele comenta, né, que durante a vida vai aumentar essa situação, mas que isso também vai prolongar no período extrafísico. É isso que eu chamo a atenção. Sim, seria para projeção, vamos dizer assim, né? Nesse sentido. Seria para projeção. Mas ele nem usa essa expressão, viu? Não usa, não. Oi. Ô, André, esse então avisando aqui estaria só dentro da parafatologia, então, aqui, que está aqui que ele coloca aqui, ó. Parafatologia, onde foi? Ai, perdi agora. Aqui, 219, que o que o Rosa falou, fatos extrafísicos. Mas tudo bem, pode ser que esteja incluído, mas o André está... O professor Valdo, lá no extrafísico, ele vai perguntar, entendeu? Porque o máximo que a gente pode dizer, assim, no enunciado dele, ele diz assim, sob a ótica da extrafisicologia, eis, por exemplo, então, ele não esgotou, tá certo? Aqui, só falando para o nosso teletertuliano, que perguntou do para-extrapolacionismo, vai ser no dia 22 de abril, a apresentação desse verbete. 22 é domingo, não é isso? Hoje é 19, 20, é isso, domingo. Então, domingo vai ser apresentado esse verbete. Se você tiver a verba automática, já pode ir olhando. Se não, espera no sábado, já deve estar publicado. Agora, de Caldas Novas, em Goiás. Um dia desses, eu estava vendo um vídeo onde determinada pessoa costumava falar da extrafisicalidade, principalmente de congressos sutiles, porém com outros termos. Daí ele resolveu falar sobre a indústria de multas, alguém reclamou e disse para ele voltar a fazer vídeos de cunho extrafísico. Existe um mito de que a manifestação no intrafísico não é multidimensional. Vocês poderiam comentar? Olha, eu não entendi direito, mas para mim a multidimensionalidade engloba todas as dimensões, inclusive a intrafísica, não é isso? Então esse mito que você está falando, eu não sei. Existe um mito de que a manifestação no intrafísico não é multidimensional. Não conheço muito esse mito, mas para mim, multidimensionalidade são várias dimensões, multidimensões, e o intrafísico é uma dimensão. Alguém que... E não é um mito você dizer que tem muita gente que vive aqui no intrafísico sem viver multidimensionalmente. Isso não é mito. Isso é uma realidade, é só olhar. Eu, pelo menos, estou aprendendo a viver aqui multidimensionalmente. Por isso que é meu esforço aqui na Conscienciologia. Mas, assim, não é mito, é uma realidade.
né? As Não, consciências o em que ele geral, falou, as consciências em geral não vivem multidimensionalmente aqui. Isso aí sim, mas o que eu entendi é que as pessoas parece que separam o intrafísico da multidimensionalidade. Pelo que eu entendi, tá? Não sei se é isso. Que existe o intrafísico separado e existe a multidimensão. Para mim é tudo multidimensão. Com você, é tudo uma coisa só. A multidimensionalidade está tudo aí. Almir. Mas viver multidimensionalmente é diferente de você estar imerso numa multidimensionalidade. Os materialistas são isso, né? O materialista ele vive na multidimensionalidade, mas para ele só existe a vida intrafísica, né? Agora, também a gente pode até admitir que existe a multidimensionalidade, mas se também não vivencia, você está sendo materialista também, né? Pois é, mas veja bem, a gente está interagindo com a multidimensionalidade, só que nem todo mundo está lúcido para isso, né? Então, mesmo o cientista eletronáutico, ele tá vivendo multidimensionalmente. Quando ele dorme, pode estar se projetando, enfim. Para mim é a lucidez. Eu vejo a questão da lucidez. Em relação à projetabilidade, né? Eu estava olhando a lista, e aí tem o número 103, 104, 105, 106. Excursão interplanetária extrafísica, espectador extrafísico, experiência extrafísica e experimento extrafísico. Tem a ver com a projeção, né? Tem a ver. Mas tem a ver também com aquilo que ele falava, que nos cursos intermissivos, né, existiam essas para-excursões, que é para a pessoa abrir a cabeça dela. Então ela visitava outros planetas, outros mundos, para ela, vamos dizer, ter um abertismo maior, expandir. Pessoal, nós estamos terminando nosso horário, faltaram poucas perguntas aqui, eu dei uma olhada geral, a maioria a gente já respondeu. Então nós agradecemos aqui a presença de todos, tertulianos, teletertulianos, agradecemos a equipe da Enciclosapiens, agradecemos a equipe de apoio aí, o Robson, a Patrícia, e passamos aqui para os nossos avisos e divulgações. O Valdo Vieira também, é claro, né? Obrigada, professora Amin. As pontuações da tertúlia de hoje foram 35 assinaturas do livro de presença, 48 participações presenciais e 17 perguntas online. Hoje nós faremos 5 convites. A Sandra Tornielli, com o acoplamentário Mega Fraternologia, a Maria Eugênia, com o curso Síndrome do Impostor, em São Paulo, a Adriane, com o curso Autorreeducação Consciencial, a Malu, com o curso Automediação Anticonflitiva, e eu com os cursos de ACP2. Boa tarde a todos. Em nome do CAEC, então, convidamos para o acoplamentário desse final de semana, do dia 20 a 22 de abril, Mega Fraternologia. Então, quem está disposto a qualificar a interassistência, venha fazer o curso. Os EPICONs são Marcelo Silva, Miriam Sanches e Patrícia Pialarice. Esse acoplamentário, ele tem técnicas que são desenvolvidas na dinâmica do mesmo tema, Mega Fraternologia. Então, quem quiser participar vai ter um aperitivo, né, dessa dinâmica. Então, quem quiser qualificar também a sua interassistência, esse tema é super importante. Então, convidamos a todos. Obrigada. Boa tarde. Em nome da Juriscons, eu convido vocês para o curso Síndrome do Impostor, Superação pela Autocientificidade. Ele acontecerá no dia 28 e 29 de abril, na semana que vem, em São Paulo. O que é a síndrome do impostor, né? Não é aquela questão a pessoa ser uma farsante, né? Não é isso. A síndrome é uma psicopatologia que a professora Adriana Kawati, inclusive, tem um livro, será também o talk show com o livro dela no dia 27. E essa síndrome, ela caracteriza pelo sentimento de impostura, de farsa, de fraude diante das próprias conquistas, ou seja, a pessoa ela não reconhece os seus trafores e ela acha que em algum momento as pessoas vão achar que ela é uma farsa. Isso aí vários artistas, vários escritores têm essa síndrome, inclusive a Meryl Streep, que a maioria das pessoas conhece, né? E então essa síndrome ela pode ser temporária ou ela pode ser permanente e esse esforço para parecer o que não é. E ele pode ser para mais e pode ser para menos também, tá bom? Mas, na realidade, a ansiedade é um sintoma muito presente nessa psicopatologia
que pode também levar à depressão. Então, dia 27 é o talk show e o curso é 28 e 29 de abril em São Paulo. Obrigada. Olá, pessoal. Meu boa tarde a todos. A Reaprendência convida para o curso Autorreeducação Consciencial, que vai acontecer aqui em Foz do Iguaçu, na sede da Reaprendência, nos dias 12 e 13 de maio de 2018, um final de semana, um sábado e um domingo. Os professores do curso são Rui Bueno e William Klein, e como pré-requisito, a pessoa tem que ter um curso de entrada de Conscienciologia. O que é trabalhado nesse curso? Ele objetiva instrumentalizar o participante nos processos de autorreeducação consciencial, com base na inteligência evolutiva, visando reciclagens intraconscienciais mais eficientes. O curso tem uma abordagem traforista e ele trabalha com foco nas soluções evolutivas e maior compromisso proexológico na direção de uma existência mais plena e mais feliz. Então, repetindo, dias 12 e 13 de maio, aqui na sede da Reaprendência em Foz do Iguaçu. Quem quiser mais informações, entrar em contato pelo e-mail contato@reaprendência.org ou pelo telefone DDD 45 99839 1552. Muito obrigado, aguardo vocês lá. Boa tarde. Convido a todos os tertulianos e teletertulianos de Cascavel e região para o curso Automediação Anticonflitiva, Instrumento para Pacificação Íntima, que eu estarei ministrando nos dias 5 e 6 de maio, daqui a 15 dias, em Cascavel, certo? Esse curso, ele está sendo uma parceria entre as instituições Aracê e Juriscons, e nesse curso nós vamos promover a contextualização da conflitividade e a conscienciologia. Vamos apresentar também a tipologia dos conflitos, como a mediação pode nos ajudar nessa questão de esclarecimento e enfrentamento dos conflitos. Vamos apresentar, na teoria e na prática, técnicas de identificação e autoenfrentamento e técnicas profiláticas. Então, quem tiver interesse, pode entrar em contato pelos telefones 45 999 73 0995 e código de área também 45 99987 3896, com os voluntários da Aracê lá e da Juriscons lá de Cascavel. Obrigado. Bom, e eu gostaria de convidar a você que tem pré-requisito para fazer o SCP-2, que é o SCP-1, e que está investindo na autodisperticidade, aproveitar a oportunidade de se programar para fazer pelo menos um SCP-2 no ano. Você conhece a potencialidade e a importância de fazer esse curso para alavancar sua autodisperticidade e ajudar na reurbanização planetária. O SCP-2 é um curso de imersão que acontece a partir da sexta-feira até o domingo à tarde. E agora, nos próximos 2 meses, nós teremos 3 turmas. Em Porto Alegre, de 18 a 20 de maio, e o EPICOM será o professor Amir Lascani, que era o nosso mediador de hoje. No Rio de Janeiro, no período de 8 a 10 de junho, teremos com o EPICOM Marcelo Silva. Em São Paulo também, no mesmo período, de 8 a 10 de junho, com o EPICOM Alexandre Nonato. E de 29 de junho a 1º de julho, nós teremos em Curitiba com o EPICOM Cristiane Ferraro. Então, estão todos convidados e façam seu planejamento para investir em um SCP-2 pelo menos por ano. Para amanhã, o nosso verbete será Cognopoliologia. A especialidade é Conviviologia. É mais um verbete do professor Baldo Vieira e nós estaremos aqui aguardando vocês para debatê-lo. Agradecemos a presença de todos, a participação das Consciências e das Consciex e tenham todos uma boa tarde. Até amanhã.